Olá, vamos a mais um Rede Vida Serviço. O Brasil integra os 193 países membros da Agenda 2030 da ONU e tem o compromisso de reduzir desigualdades e fortalecer a inclusão social, econômica e política. Mas falar sobre violência contra a mulher é também encarar a realidade de uma sociedade ainda marcada por estruturas patriarcais e machistas. Denunciar, registrar ocorrências e punir agressores é fundamental. Porém, sem uma mudança cultural, seguiremos distantes de uma convivência pacífica e respeitosa. E para falar sobre esse desafio urgente, converso com Lana Braga, educadora social, especialista em violência doméstica e fundadora do Instituto Maria na Comunidade. Seja muito bem-vinda para falar de um tema tão importante, Lana. Obrigada, Ana. É sempre um prazer e obrigada pelo convite. Eu recebi a Lana aqui já, a gente estava lembrando, faz 2 anos e de lá para cá muita coisa mudou e os números também, infelizmente, mudaram. Mas eu quero começar esse programa, Lana, ensinando quem está assistindo a gente os sinais e os códigos de pedida de socorro. É isso mesmo, Ana. Eu acho que 2 anos para cá, quando eu vim aqui, a gente falava muito ainda dos sinais, né? Apenas daquele sinal da mão, né? Que é este sinal aqui, que é um pedido de socorro, e do X, né? Que todos também conhecem, que é a campanha Sinal Vermelho, onde ele vem, faz um X na mão, vai até uma farmácia, mostra o X na mão, quer dizer que você está ali em perigo ou em uma mercearia. Mas hoje algumas coisas já acontecem de diferente, é sempre importante enfatizar para que essa mulher que está nos assistindo, que conhece uma amiga, uma vizinha, possa também dar esse sinal de alerta. Então, hoje, o 180, né, quando essa mulher liga também para a polícia, ela pode estar pedindo uma pizza, por exemplo. Então, ela pode falar, olha, estou pedindo uma pizza, e aí o policial ele já está treinado a saber e a entender que é um pedido de socorro, que é uma mulher vítima de violência doméstica. Então, além desse sinal, hoje a gente também pensa muito e conversa muito a respeito dessa mulher num bar, porque hoje tem o protocolo Não Se Cale, né? Até o Instituto foi quem deu em São José do Rio Preto o treinamento para todos os bares e restaurantes, para que os gerentes possam estar ali sabendo o que está acontecendo e como ele tem que agir em caso de violência doméstica. E essa mulher dentro do bar, ela pode pedir também, em muitos bares, tem essa opção de pedir um drink específico, que já vem dizendo que se ela pedir aquele drink, ela está sendo vítima de violência doméstica. Tem alguns lugares, aqui em Rio Preto mesmo, que se você chega e você pede uma colher, o garçom já vai entender também que é uma mulher que é vítima de violência. Então, dentro de um contexto que ele vai estar observando, lógico, ele já vai entender o porquê que aquela mulher está pedindo uma colher. Até nos banheiros hoje, através de uma lei federal, diz que tem que ter os papéis que indiquem que aquela mulher, em caso de violência doméstica, ela pode estar procurando um gerente, ela pode estar pedindo socorro, mesmo no local que ela está. E hoje, uma lei federal, em todos os banheiros, precisa ter um comunicado, uma instrução para que essa mulher entenda que ela não está sozinha. Então, é importante, né? O ideal seria que nenhuma mulher precisasse passar por isso, que não existissem códigos, sinais para que ela tivesse o direito de ser livre e estar viva. Mas é muito importante esse espaço para quem está assistindo a gente compartilhar e aprender que você pode pedir ajuda, se informe uma outra mulher, porque pedir ajuda é necessário. E eu vou ler alguns dados que me assustaram aqui, Lana. Segundo os dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre os anos de 2015 e 2024, foram registradas mais de 11.500 ocorrências de feminicídios e cerca de 29 mil ocorrências de homicídio doloso e lesão corporal, seguidos de morte de mulheres no Brasil. Quando olhamos para esse dado de 11 mil feminicídios em menos de 10 anos, o que ele retrata sobre a condição da mulher brasileira, Lana? Na verdade, é um número assustador, né, Ana? A gente pode olhar e observar que a mulher, cada vez mais, ela não consegue dizer não. Ela está privada de dizer não a um relacionamento, a não querer mais aquele companheiro. Ela perdeu a liberdade dela porque ela sempre está pronta para morrer. Eu costumo dizer que o não dela custa a vida hoje em dia, né? Então, esses números mostram um crescimento de um que a gente fala hoje, o feminicídio, né? Mas que antigamente, quando não tinha-se o feminicídio, faz muito pouco tempo essa lei do feminicídio, a gente entende que essa mulher hoje ela está
presa dentro desses números, porque ela fica, o mesmo para denunciar, ela tem medo. Ela tem medo de denunciar porque ela sabe que aquilo pode causar a morte dela. Então, hoje, os programas, as campanhas, tudo isso faz com que essa mulher entenda, assim como você agora mesmo falou sobre os sinais, mas também esses números fazem com que essa mulher fique com medo, fique recuada, fique em silêncio. É difícil, muito difícil para uma mulher hoje poder denunciar. E eu tenho total entendimento disso, nós que estamos dentro da instituição, que todos os dias recebemos uma ligação ou alguém falando sobre uma ameaça, sobre um medo. Então, fica aí que esses números, para mim, ainda eles são maiores, tá, Ana? Acho que são muito maiores. Olana, você falou que esses números para você são maiores ainda por causa das subnotificações. E por que elas ocorrem? Porque as mulheres ainda têm medo de procurar ajuda. Sim. Hoje, só para você ter uma ideia, na instituição, no Instituto Mariana Comunidade, a maioria das mulheres que passam por nós, elas não têm medida protetiva. Então, elas vão até nós, elas precisam de uma rede de apoio, mas ainda elas têm medo de fazer a denúncia. A gente acompanha essas mulheres muitas vezes até a delegacia, mas ainda a gente entende que essa mulher ainda fica receosa de que algo possa acontecer com ela, com os filhos, que hoje também tem tido muitos casos onde esse homem, com raiva, ele acaba até atingindo os filhos dessa família, né? Então, ele não atinge só essa mulher. Então, essa mulher acaba se resguardando, acaba não falando para que ela se proteja. Então, a gente tenta fazer a todo momento, porque eu acredito na conscientização, que a conscientização ela salva, mas ainda existe, Ana, um número muito grande de mulheres que não falam, que depois de muito tempo, de muitos anos que se passaram, que elas contam a história dela. Então, fica aqui também que essas mulheres elas precisam entender que elas não estão sozinhas e que a história delas pode salvar outras mulheres. Então, eu sempre sento, entendo, porque cada história também é uma história, não tem como a gente comparar as histórias de violência, e faço com que essa mulher entenda também que aquilo que ela está vivendo é violência, porque muitas delas também não sabem, acham que aquilo é normal, que é natural, porque sempre foi assim, porque ele queria meu bem, porque ele queria me proteger. Então, dentro de todas essas situações, elas acabam não entendendo o que elas estão vivenciando. Então, o nosso papel é esse, fazer com que ela entenda, se fortaleça, para que ela possa sair desse ciclo de violência. Você falou várias coisas interessantes, eu vou puxar alguns itens aqui para você explicando para a gente. O primeiro, um relacionamento violento. Ele dá sinais logo no começo, ou a pessoa, ou o homem, ele pode manipular, mapear que na verdade ele é gentil, cavalheiro, educado, e depois quando ele consegue a conquista e aí ele casa com essa mulher, e ele tem filhos, aí ele mostra quem ele é. Ou tem alertas, tem pequenas atitudes do dia a dia que já podem ser ali, o resultado de um relacionamento abusivo. Relacionamento abusivo, ele mostra sinais, são sinais claros, às vezes silenciosos, porque dentro da sociedade a gente acaba entendendo que aquilo é natural. Então vai trocar sua roupa, não use um batom vermelho, não gosto do seu cabelo dessa cor, não vamos visitar sua mãe, porque eu acho que sua mãe se intromete demais no nosso relacionamento, se afasta daquela amiga porque ela é muito fofoqueira, porque ela tem inveja da gente. São sinais que durante um relacionamento, essa mulher que está tão envolvida aí efetivamente, ela acredita que aquilo é tão pequeno, e ela fala, por que não fazer isso para agradar ele? E ela vai cedendo. Ela vai cedendo aos poucos, nos pequenos detalhes, nas pequenas situações, deixa de conversar com a família, para de frequentar a casa daquela amiga, passa a usar roupas daquelas que ele gosta, muda a cor do cabelo, muda o tamanho do cabelo, não passa esmalte vermelho. Isso são situações que a gente passa a todo momento e a gente escuta essas histórias a todo momento. E aí, em certo momento, quando ele já vê que ele conseguiu dominar aquela mulher, que ele conseguiu até deixar ela fragilizada, aí começam os ataques, as humilhações, as manipulações e depois vem a agressão física. Então, assim, a gente entende que é um ciclo realmente, mas que no começo dá os sinais eles são dados. Não começa assim uma violência do nada, não é do dia para a noite, a violência nunca começa física, ela sempre começa da forma psicológica, ela sempre começa numa forma de cuidado, mas na verdade é controle. E eu digo sempre que os ciúmes não é o temperinho do amor, que a gente precisa tirar isso, que os ciúmes e controle é uma combinação que não
não é muito favorável a essa mulher e isso vai acontecendo aos poucos. Primeiro, um bombardeio de amor, e eu sempre falo para as meninas, tomem cuidado, fiquem atentas, porque quando esse homem chega na sua vida, uma semana já diz eu te amo, já leva você para viajar, flores todo dia, fique atenta, porque a mulher, como ela sempre espera o príncipe encantado, né? Ela acaba achando, chegou a minha vez, é a minha hora de ser feliz, Deus ouviu as minhas preces, né? Só que, na verdade, é uma cilada, porque esse homem, daqui a um tempo, ele vai começar a fazer com que ela se sinta humilhada, se ela é muito bonita, ele vai falar, olha, você se acha, né? Então, eu tenho vários casos de mulheres que eram belíssimas, inteligentíssimas e que a sociedade até acaba falando, como que ela conseguiu entrar nisso, né? Tão bonita, tão inteligente, mas é porque tem toda uma manipulação por trás dessa conversa, não é de uma vez. Primeiro vem toda essa conquista, toda essa arte, né, do galanteador, ele é galanteador, ele é sedutor e depois vai vir as agressões, vai vir a manipulação, a humilhação. Então os sinais eles são dados, são sutis, silenciosos, mas se você estiver atenta, você vai entender que não é amor, é uma cilada. Ele tem um perfil, mas a mulher tem um perfil, tem uma classe social, tem uma renda que a violência permanece mais. O homem tem um perfil de ser aquele ciumento galanteador que te promete tudo e depois te dá rasteira. E a mulher, qual que é o perfil dela? Olha, hoje os números mostram que a mulher, a periférica, negra, ela é a que mais sofre a violência. Mas dentro da instituição, a gente entende que a violência doméstica, ela não escolhe classe social, cor, religião, ela atinge todas as classes e todas as mulheres. Hoje, dentro da instituição, a gente atende mulheres de dentro de condomínios, que vêm através de médicos, através das redes sociais, que nos buscam, porque essa mulher também que tem uma classe social A, ela tem muita dificuldade, porque ela sente vergonha, ela sente medo, ela sabe que qualquer passo em falso que ela dê, a primeira coisa, só para você ter uma ideia, Ana, eles cortam o plano de saúde. É a primeira coisa que esse homem faz, que é da classe A. Ele vai lá, corta o plano de saúde, aí ela não tem como nem ir a um psicólogo, então a gente oferece o psicólogo para que ela possa se fortalecer. Então hoje a gente tem aí um quadro de profissionais gabaritados, profissionais que atendem mulheres de todas as classes sociais. Então, a gente é uma instituição que a gente está ali pela mulher, para que ela possa entender que, a partir desse momento, ela precisa entender que aquilo é violência doméstica, ela precisa se fortalecer para depois sair. Não tem como simplesmente tirar essa mulher de dentro de um ciclo sem ela entender o que ela está vivenciando e também sem ela ter uma condição financeira de se manter, que é algo que também atinge muito essa mulher. Então, hoje a gente sabe que a violência doméstica e as redes sociais trazem isso todos os dias, né? Atrizes, apresentadoras, mulheres aí que têm fama, beleza, até dinheiro, que passam por situações que elas não sabem como sair dessa situação. Então, é simples, gente. Violência doméstica está em todos os lugares. Qualquer uma de nós pode ser a vítima. Então, é só a gente precisa estar atento e saber para onde correr, ter uma rede de apoio para que a gente possa se apoiar. E não tenha vergonha, porque você, mulher, não é culpada. Você é a maior e única vítima. Lana, aqui tem a sua comunidade, Maria, na comunidade que atende essas mulheres. Mas eu gostaria que você falasse de uma maneira mais geral do Brasil, porque a Rede Vida está em todos os lugares, para ajudar quem está assistindo a gente que possa estar, infelizmente, numa situação dessa. Estou sofrendo um abuso, estou sofrendo uma violência dentro da minha casa. A quem eu devo procurar e como e qual será a minha proteção? Ela vai acontecer? Porque muitas vezes o que a gente escuta de relato e de medo da mulher é que ela não será protegida e a hora que ela voltar para casa, ela vai apanhar mais, ela vai sofrer mais, colocar em risco a própria vida e também dos filhos. Hoje, Ana, a gente tem pelo Brasil todo, assim, a Delegacia da Mulher, que ela é nós em São José do Rio Preto temos uma DDM 24 horas e em várias localizações do Brasil tem essa DDM 24 horas. Essa mulher hoje, para ter uma medida protetiva, ela não precisa de um advogado. Ela pode ir até a delegacia, a delegada já vai pedir para o juiz, em 48 horas essa mulher precisa ter medida protetiva. Medida protetiva, ela é a única solução? Não, ela é importante que essa mulher tenha. Eu sempre bato muito nessa tecla, porque não adianta você pegar um pedaço de papel, a medida protetiva, ir para sua casa e continuar fazendo as mesmas coisas. Você precisa mudar seu roteiro, você precisa mudar, às vezes, eu preciso que as mulheres mudem até de cidade, Ana, para que elas possam ser realmente protegidas.
Hoje eu acredito que ainda falte que os policiais, as delegacias estejam realmente prontas para atender a quantidade de mulheres de casos que chegam até eles. Então a gente precisa de mais políticas públicas, de um orçamento maior. Aqui em São José do Rio Preto nós temos a Casa Abrigo, onde essa mulher, até quando ela vai até a delegacia, ela pega a medida protetiva, ela tem um tempo que ela pode ficar nesse lugar. É importante, mas eu acho ainda que a mulher ela acaba ficando prisioneira e esse homem acaba ficando aqui fora livre, né? Mas é uma das coisas que essa mulher tem... Para manipular, como vai poder atacá-la ou chantageá-la? Exatamente. Então, assim, nós precisamos entender que ainda falta muitas políticas públicas acontecerem. Mas hoje nós temos a DDM, nós temos o CRAS, né, que pelo Brasil inteiro, se a mulher vai até um CRAS, aqui nós temos o CRAM, que é um lugar também que essa mulher pode estar indo, conversando com uma das atendentes, que tem psicólogos, tem a parte jurídica também para atender essa mulher. A gente tem vários locais que são próprios para que essa mulher peça ajuda, mas mesmo depois de pedir ajuda, mesmo que essa mulher diz que depois tenha a medida protetiva, é importante que ela também entenda, Ana, que ela precisa mudar os seus hábitos. Ficar na mesma casa, muitas vezes, assim, Ilana, mas eu não tenho para onde ir. Mas, infelizmente, essa mulher ainda ela é prisioneira de uma situação. Então, não adianta eu romantizar para você e dizer para você, olha, Ana, não, volta para casa, ele vai sair da casa, porque sim, quando ele tem a medida protetiva, ele é obrigado a sair de dentro dessa casa, ele não pode, ele tem que ficar numa distância dessa mulher, pode ter contato com ela nem pelas redes sociais, nem pelo WhatsApp, mas a gente sabe que, na verdade, quando a gente vai na vida real, não é assim que acontece, senão não teria tantos feminicídios, né, que são de ex-companheiros que procuram essas ex-companheiras e acabam matando elas, porque não acredita, não admite que elas digam não. Então, precisa se mudar, precisa ter uma política que faça com que essa mulher entenda, tenho a medida protetiva, mas daqui eu preciso fazer algumas mudanças, onde eu tenho um parente mais próximo, eu vou passar um tempo na casa desse parente, eu vou mudar de cidade, porque é importante ela se proteger. E realmente, Ana, muitas vezes o município, muitas vezes o Estado não consegue fazer essa proteção 100%. Hoje a gente tem algumas leis que são favoráveis a essa mulher. Esse homem, quando ele é preso e ele sai, ele vai sair com a tornozeleira, né? Então, ela vai ser avisada. Isso já é uma conquista, já é uma vitória para nós. Mas essa mulher, por exemplo, que não tem uma medida protetiva, como que ela se protege? Olana, e essa medida protetiva, esse cuidado, ele se estende para os filhos? Se estende, pode se estender para os filhos, tá? Ela pode requerer que os filhos também tenham uma medida protetiva, que a mãe tenha a medida protetiva. Tive casos que a filha morava com a mãe e precisou da medida protetiva para essa mãe também. Então, é analisar caso a caso, acionar juridicamente, né, aí um advogado, nesse caso, para que ela possa até entender. Nós, lá do Instituto, nós levamos essa mulher até a delegacia, entendemos todo o caso dela. Eu sei que não são todos, mas a gente tem a defensoria. Nós temos vários também órgãos públicos que possam atender. Dentro do CRAM mesmo, eles tem a parte jurídica também que pode te atender. Então, é importante que você saiba os seus direitos. A maioria das mulheres não sabem os seus direitos, não sabe o que elas possam, porque ela tem medo de perder a casa, ela tem medo de perder a guarda dos filhos, e aí por isso que ela não denuncia. Então, é importante a gente entender que se você está sofrendo violência, você não vai perder a casa se você sair da sua casa. Você não vai perder a guarda do seu filho. Você tem direito à pensão, você tem direito, então seus direitos estão garantidos. Até a guarda para esse homem que sofre, por exemplo, o homem, ele é o autor, né? E ela foi agredida, ele perde o direito de ter a guarda compartilhada. Isso é ótimo. Então, isso é muito importante, isso é muito importante. A gente precisa entender o que está acontecendo, como que as leis têm 2 anos que eu vim aqui, muita coisa, graças a Deus, mudou. Ainda bem. Eu espero te receber um dia aqui, e a gente vai falar de outras coisas, Ana. Não existe violência, vamos falar da capacitação, da libertação, da independência da mulher. Espero te receber para falar sobre isso. Também, tá? Mas enquanto isso não acontece, eu acho que esse espaço é muito para informar. Enquanto a gente estava conversando antes de começar a entrevista, você disse que se assusta que hoje a crueldade dos atos, ela é muito maior do que quando você veio aqui há 2 anos. Os homens se tornaram mais corajosos? Eu acho que as redes sociais, elas contribuíram muito, né? Porque esse homem, muita gente fala assim para mim, Lana, mas
Na minha rede social eu tenho um número muito grande aí de pessoas que me seguem e eu acabo sempre postando, porque eu recebo muitos vídeos, né? E acabo postando até para explicar o conteúdo daquele vídeo, o que pode ser feito ou não. Então eu acredito que hoje a violência tem vindo com requintes de crueldade muito maior. Eu acredito até por uma exposição que esse homem quer pôr ali, falar, olha, eu sou capaz, olha o tanto que eu posso ser mais cruel do que aquele outro homem. Então, se você for observar os casos, são casos que a gente olha de perto com aquela lente de aumento e fala, nossa, por que esse homem foi capaz de tamanha crueldade, né? Não é só o matar aquela mulher. Ele vai matar, ele vai arrancar as vísceras, ele vai cegar aquela mulher, ele vai muitas vezes matar os filhos daquela mulher. Então, realmente, tem vindo, a gente, há pouco tempo, né, os 61 socos, né, dentro do elevador, né, onde desconstruiu o rosto daquela mulher, ela ficou totalmente, né, desfigurada. Então, a gente entende, e ele falou que foi um surto. Então, não há justificativa para tamanha violência. Não existe justificativa para esse homem falar que ele matou ou que ele machucou. E eu ainda tive que ouvir de um juiz que foi lesão corporal. Então, quando a gente vê 61 quando a dor é no outro, é leve. Então, um homem que julgou e que vai falar que foi lesão corporal. Não, foi tentativa de feminicídio. Eu não tenho como dar outro nome, Ana. É tentativa de feminicídio e a gente não pode, de jeito nenhum, naturalizar e nem diminuir o crime que aconteceu naquele momento. Foi horrendo. Né? O Brasil inteiro, que não o mundo, viu e ficou, né? Mas sabe o que acontece? Ela ainda, no meio de tanto medo, ela foi muito inteligente de ter ficado ali para ser filmado e ter como provar que ele fez isso. Não bastasse tudo que ele fez aqui, ela tinha que ter uma prova para falar, sim, aconteceu. E mesmo assim, você vê nos comentários mulheres falando assim... O que será que ela fez? Como mulher é cruel? É esse julgamento que muitas vezes a gente vê de relato de outras mulheres, que é a culpa. Vai falar o que eu visto, como eu comporto, como eu falo, a outra mulher vai me julgar. Gente, para de julgar a outra mulher, começa a acolher, porque você pode ser a próxima vítima. Pode ser a próxima vítima. Então, mesmo que ela tivesse feito algo, nada justifica tamanha violência. Né? Nós, hoje, nós somos livres para que a gente possa pôr fim a um relacionamento. E nada, eu falo que um homem, ele não tem o direito de machucar uma mulher, de agredir, de humilhar, de maltratar, apenas porque essa mulher chegou a um momento que ela resolveu não querer mais esse relacionamento. Então, a gente tem esse direito, né? Nas palestras que eu dou, eu acabo dando muitas palestras até para imigrantes. O ano passado, eu estive em Nova York, na Mantena Global Care, uma instituição que acolhe imigrantes, e onde eu pude falar um pouquinho com elas, e esse sonho americano, né, Ana, de ir para lá e de ser feliz. E as mulheres ficam lá sozinhas, porque elas chegam lá, depois da violência, elas não têm uma rede de apoio, muitas vezes elas não sabem como fazer para voltar, e nem querem voltar, porque querem construir uma vida fora do país. Então, é importante entender que todas as mulheres do mundo inteiro sofrem essa violência e que hoje a gente precisa, sim, fazer esse acolhimento, né? Então, as mulheres precisam acolher outras mulheres, nós precisamos estar ao lado dessas mulheres, fortalecer e não julgar. Lana, falamos dos homens, mas eu acho que foi um impacto geral a série Adolescência, porque ela deu luz a algo que muitas vezes a gente, como mãe, como pai, não quer sentir, não quer saber, ou finge que não vê, porque um bom filho, com cara de anjinho, um bom aluno, mas no fundo ele estava ali, participando de algo tão cruel e um ódio contra uma menina. E não era um só, né? Eram vários, era uma rede enorme, com códigos, com maneiras de agir, se defendendo. Chegar ao que chegou, ele matar a menina sem nem ao menos saber que matou, porque ele ficava, matei, não matei? Qual que é a nossa responsabilidade, Lana, quando estamos criando meninos para serem jovens, para serem homens? Qual que é o nosso papel para que eles não sejam futuros agressores? Porque agora, tão jovens, eles estão se tornando agressores. Exato. Eu tenho um filho de 14 anos. Eu tenho um de 11. Miguel. E eu acredito que quando a gente começa na primeira infância a trabalhar sobre temas como esse, nós precisamos levar para as escolas, fala sobre violência doméstica, fala sobre empatia, sobre respeito, sobre o tratar o outro.
Isso falta hoje em dia. Não é apenas nós falarmos sobre educação básica, sobre português, geometria, geografia, não. Nós precisamos falar sobre temas de cidadania. Quando a gente começa a formar esse cidadão, a gente começa a entender que nós estamos construindo um futuro melhor. Então, levar para as escolas, levar desde a primeira infância, que seja de forma lúdica, temas como a violência doméstica, temas como violência nas escolas, é importante para que eles possam crescer saudáveis. Hoje eu tenho um filho, né, de 14 anos, que as tarefas domésticas são divididas de forma igualitária dentro da minha casa. Então, o Miguel tem suas funções de lavar o banheiro aos sábados, de lavar a sua louça, de lavar a sua roupa, de estendê-la, de tirar a roupa, Não, são coisas que lá atrás são divisões que eram feitas de mulheres e de homens, né? Isso também influenciou muito para que esse menino acredite sempre que a mulher está ali para servir. Então, quando a gente começa a trabalhar dentro da nossa casa, nas escolas, sim, é possível que daqui a alguns anos nós possamos resgatar um pouco desses adolescentes. Então, isso é importante para que o município, é importante para que esses programas existam, para que leve até as escolas profissionais. Eu falo muito para adolescentes, eu falo muito nas escolas estaduais e eles entendem o que eu estou falando, porque muitos deles chegam e me falam, olha, o meu pai bate na minha mãe, mas eu não quero ser igual ao meu pai. O que eu faço, Lana? Eu falo, você já começou. Só de você entender o que você não quer ser, já é um passo você gigante. Já deu um passo enorme. Então, é nós podermos levar falas para que eles entendam, porque muitas vezes eles não sabem que aquilo se chama violência. Vive num ciclo desse, é algo muitas vezes normal, uma realidade. Nós fizemos uma ação no Carnaval, que é o Não é Não, o Resto é Importunação, que fala muito sobre isso, o puxão de cabelo, o beijo à força, pegar no braço da menina, não é paquera. Quando você começa a entender que tudo isso não é normal, que o não, a falta de consentimento, o não é não, muitas coisas se modificam. Porque lá atrás, eu acredito que com você também, quantas vezes, né, você achava que não, ela está se fazendo de difícil, ela falou não, mas ela estava querendo dizer sim. Então, hoje eu preciso dizer, não é não. É muito diferente do sim, do talvez, né? Então, levar isso às escolas, levar todas essas falas, Ana. Eu já fui na Arpron, fui no FUBEAS, estive em várias instituições que lidam com jovens e a gente pode ver a sede que eles têm, a necessidade de falar sobre esses assuntos. Para que eles possam viver ali dentro do âmbito escolar deles mesmo, relações saudáveis. Então, ali ontem mesmo, não sei se você chegou a ver, uma menina de 11 anos foi morta dentro da escola por colegas. Uma menina linda. Então, a violência está instaurada dentro do âmbito escolar. Então, é necessário levar falas, é necessário levar programas para que essas crianças e os nossos adolescentes possam, sim, ser cidadãos de bem e não futuros agressores. Lana, a gente está terminando. Deixa um recado para quem acompanhou a sua entrevista. Bom, gostaria de agradecer, Ana, primeiro pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com você. E eu acredito que você que está nos assistindo hoje pode entender um pouquinho também. Você, mulher, não está sozinha. Hoje nós temos muitas formas de que você possa pedir socorro, de que você possa sair desse ciclo de violência. E acredite, é possível. Existe uma vida linda após a violência. E você pode, sim, pedir ajuda, ter uma rede de apoio e ser feliz novamente dentro de um relacionamento saudável. Acredite nisso e nos procure. @Maria na Comunidade, se você precisar, se você está aqui em São José do Rio Preto, e mesmo que você esteja fora, nós também podemos fazer um encaminhamento para você. Então acredite, confie e vá ser feliz. Obrigada, Lana, e parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, Ana. Aprendemos hoje, todo dia, devemos reforçar que não é não. Toda mulher merece respeito. Em briga de marido e mulher, você deve meter a colher, sim, pedir ajuda, denunciar. E não se sinta mal, você é a vítima. Procure ajuda, você merece e deve ser respeitada. A gente fica por aqui. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.